Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do PSD Madeira continuou na passada semana a sua ação política de proximidade num roteiro que abordou uma temática que não podia ser mais oportuna: o emprego. Isso permitiu-nos ter um contacto próximo, de grande atualidade, com aquela que é a realidade regional e, dessa forma, preparar também com outros instrumentos, com outra informação, aquele que foi o debate parlamentar ontem realizado. Foi, de facto, este roteiro uma oportunidade de comprovarmos e de sentirmos no terreno a retoma de importantes dinâmicas económicas que são fundamentais também em termos de emprego e que nos levam para registros objetivos, inequívocos, que evidenciam a assertividade, a importância das medidas e das políticas regionais no combate à pandemia, no apoio às empresas e na retoma económica. Isso parece-me que é absolutamente evidente. Aliás, foi reconhecido, inclusivamente, a nível nacional. Eu hoje não posso deixar aqui de recordar aquelas que foram as palavras de elogio do vice-almirante Gouveia Melo relativamente às políticas de combate à pandemia, relativamente às políticas de saúde pública implementadas na região. Eu não posso deixar aqui hoje de referir aquele que foi o elogio do então Ministro das Finanças, Mário Centeno, quando veio à Madeira precisamente elogiar as contas públicas da região, o desempenho financeiro da região. Eu não posso deixar de hoje aqui referir aquelas que foram as palavras da Secretária de Estado do Turismo, do Governo Socialista, que veio à Madeira elogiar as políticas regionais relacionadas com esta área do turismo. Eu não posso deixar daqui hoje reforçar aquelas que foram as palavras do Ministro da Economia, Pedro Cisa Vieira, entretanto afastado, que veio à região elogiar as políticas de apoio às empresas durante a pandemia, mas fez mais do que isso. Não só elogiou as políticas regionais de apoio às empresas, como também fez questão de dizer que as ia replicar em território continental, o que fez. Portanto, a Madeira não só teve um desempenho governativo muito positivo, como mereceu o reconhecimento, em alguns momentos da República, embora não acompanhados por políticas de apoio efetivas, mas mereceu essa nota de reconhecimento e, mais que isso, inspirou, inclusivamente, algumas medidas aplicadas no âmbito nacional. Lamentavelmente, o PS Madeira ficou a falar sozinho. Hoje, não só recuperamos bons indicadores, como, inclusivamente, superamos registros favoráveis anteriores à pandemia. Temos os registros de desemprego mais baixos dos últimos 12 anos. Isto tem de ser dito. Não adianta tentar dar a volta aos números. Eu sei que o Partido Socialista é especialista em ir buscar os números quando interessa. Quando não interessa, diz que os números não refletem a realidade. Estes refletem objetivamente e inequivocamente aquela que é a realidade da região em termos de desemprego. Nos últimos 12 anos temos vindo sempre a melhorar este desempenho, interrompido durante a pandemia, mas agora retomado com números que, de facto, evidenciam isso que referi. O menor desemprego dos últimos 12 anos. E nada acontece por acaso. Era, pois, importante, nesse roteiro de proximidade do Partido Social Democrata,
deixar uma palavra de reconhecimento a todas as entidades privadas que foram fundamentais e que deram um contributo decisivo para este processo de recuperação e retoma em setores tão importantes para a economia regional. Deixar um reconhecimento transversal no terreno a entidades que foram decisivas no apoio às empresas e na implementação das medidas do Governo Regional de mitigação dos efeitos da pandemia, nomeadamente ao nível da manutenção dos postos de trabalho. A entidades que representam a retoma de importantes dinâmicas em sectores tradicionais da nossa economia. Mas também em entidades tecnológicas, de comunicação e de informação, que representam novas oportunidades no mercado de trabalho e que trazem um novo paradigma que absorve jovens qualificados em atividades que, na Madeira, se lançam pelo mundo, que permitem simultaneamente reduzir a nossa dependência de sectores tradicionais e específicos e que nos dão dimensão à nossa economia, esbatendo a nossa condição insular ultraperiférica. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, por mais resistências políticas que tenhamos de enfrentar da nossa oposição, não cederemos. Prosseguiremos o nosso caminho. Manteremos uma postura de grande responsabilidade, com políticas fiscais atrativas e de redução progressiva de impostos, o que temos vindo a implementar na região, de devolução de rendimentos e de melhoria do nível de vida dos nossos concidadãos. E não temos dúvidas de que este é o caminho para que se continuem a superar os grandes desafios do futuro, para que possamos inverter e fugir à tendência socialista nacional de empobrecimento e ruína das contas públicas, para que possamos criar dinâmicas próprias que nos levam a mais emprego, melhor emprego, com retribuições mais justas. Muito obrigado.